Essa semana uma família me procurou para confirmar o diagnóstico de TDAH da menina de 15 anos, a filha mais velha deles. E nós começamos a investigação pela avaliação neurométrica. Essa família tinha uma expectativa de que, conhecendo o meu trabalho, sabendo que eu uso abordagens naturais, integrativas, que eu vou pela via da suplementação, da alimentação, a expectativa era que eu virasse para essa família e falasse: não, não tem TDAH. O que existe aqui é um desequilíbrio metabólico, a gente vai suplementar, a gente vai corrigir a alimentação, vamos tirar o que inflama e a gente vai resolver. Mas o que a avaliação neurométrica dessa garota mostrou foi algo diferente da expectativa. Mostrou que realmente existe um quadro de TDAH. Realmente existe uma mente acelerada. Realmente existe uma mente que tem também questões metabólicas influenciando ali. Mas a desatenção existe, o estresse existe, o hiperalerta existe, a hiperativação existe. Eu não pude atender às expectativas dessa família, mas nós superamos as expectativas com relação à possibilidade de tratamento. E eu não quero falar exatamente nesse vídeo aqui sobre esse tratamento que, sim, nós vamos resolver, a gente vai ajudar essa menina, ela vai florescer, ela vai ganhar a vida que ela merece, uma qualidade de vida. Mas o que eu quero trazer aqui nesse vídeo para você hoje é como foi a reação da família e da menina. Enquanto a família ficou um tanto frustrada de entender que, poxa, realmente existe, então, esse TDAH e a gente vai precisar lidar com isso. A mãe chorou, a avó chorou. Mas a menina, num momento em que eu estava conversando com a mãe, em particular, e a menina estava esperando na recepção, quando a gente vai para a recepção e a gente encontra ali a garota, então, junto com o seu irmão mais novo, junto com a avó, eu pego ela falando assim: viu? Eu falei para você que eu tinha TDAH. Falando para essa avó. E a menina não chorou, talvez ainda chore, quando a ficha cair e que a gente sabe que não é fácil receber um diagnóstico. Eu chorei quando recebi o diagnóstico de autismo suporte 1 do meu filho. Mesmo já tendo a suspeita desse autismo muito concreta, porque eu sou dessa área, já havia alguns meses. Eu chorei diante de um diagnóstico e é esperado essa reação. A gente precisa internalizar essa informação. Mas eu quero destacar aqui a reação da menina, a reação de quem finalmente pôde se entender e não se sentir um peixe fora d'água. Quando ela falou assim: viu, eu falei que eu tinha, isso expressa tantas coisas. Isso expressa o sentimento dela de inadequação, o sentimento dela de que provavelmente sempre buscou superar as expectativas dos outros, e isso foi algo constatado também na consulta. Existia um sentimento de rejeição. Por quê? Por conta dessa inadequação. Quando o TDAH existe, ele traz, sim, prejuízos funcionais, acadêmicos, sociais, mas principalmente emocionais. Porque a criança está sempre tentando se encaixar, sempre tentando ser aceita. Ela está sempre tentando fazer o certo e ela não consegue. E esse sentimento de inadequação, se a gente não trata ele, e isso não se faz só em terapia, você, mamãe, precisa colocar o seu dedo nisso também. Com conhecimento, com sabedoria, com direção, orientação. Por isso que parte importante da minha consulta é voltado para essa questão emocional, para esse acolhimento. Se você tem um filho com TDAH, acolha, aceite, mas não como uma muleta, não como uma justificativa para as atitudes dele ou dela. E não ensine o seu filho a usar o TDAH como justificativa para nada também. Mas aceite, entenda os limites, entenda o que o seu filho precisa de você para ele conseguir superar esses limites. Essa aceitação de que o TDAH existe
e de que sim, eu vou precisar conviver com esses sintomas, mas não no sentido de ceder a eles, no sentido de que talvez a minha alimentação precise ser diferente da do outro, talvez os meus hábitos precisem ser diferentes dos outros, a minha rotina de sono, de ingesta de água, não só de alimentação, mas de atividade física, de atividades lúdicas, de atividades que exercitam a mente, de autoconhecimento, de autoaceitação. Muitas coisas precisam ser diferentes na vida de quem tem TDAH. E esse acolhimento, esse conhecimento, esse suporte, esse apoio nasce em você, que é mãe dessa criança. E você precisa ensinar para ele também a lidar com tudo isso. Curiosamente, essa semana eu atendi também uma outra garota com uma reação familiar parecida, mas voltada para o autismo. A expectativa da família era uma, a avaliação neurométrica também mostrou que ali realmente existia um quadro de autismo, a família também chorou, também precisou passar por esse processo. A criança, por outro lado, se sentiu vista, se sentiu entendida. Agora eu sei o que eu tenho. Não banalize o diagnóstico. Se você tem um diagnóstico, é muito plausível sim que você busque entender se esse diagnóstico ele é verdadeiro. Mas não banalize esse diagnóstico. Um dos caminhos para a gente entender se esse diagnóstico é realmente real, se isso foi feito da maneira certa, é a avaliação neurométrica. Inclusive, se você digitar aqui neurometria, a gente pode enviar as informações desse exame para você. Se você está nos vendo pelo Instagram, se você está nos vendo por outras redes sociais, é só você ir no link da bio, você tem também lá as informações. E existem também testes genéticos, existem os próprios exames de sangue, existem muitas coisas que a gente pode avaliar para entender se existem outras questões que não são TDAH. Mas não banalize o diagnóstico. Acolha, apoie o seu filho e suporte no sentido de dar suporte para o emocional dele.